culto dominical de hoje. Gostaria de entretanto, estarmos todos concentrados, porquanto vamos ter tempo ao Senhor Mestre do Glória e Serviço para fazer entoar o hino oficial da abertura. Senhor Mestre, tem tempo, por favor.
Convidamos a igreja à oração. Paz, igreja. Salmo 71, verso 1 até 8. Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o protege. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me da tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Tata Yesu Mariu. Paz, igreja! Paz, igreja! Peace, church! Povo santo de Deus, muito bom dia! Bom dia, Senhor. Povo africano, muito bom dia! Bom dia, Senhor. 18 classes, 16 tipos, muito bom dia! Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, celebrada em 25 de julho de 1949, sede em Luanda, República de Angola, os topistas, 18 classes, 16 tipos, classe central de direção, visto o primeiro pastor, Alberto Luiz. Programa número 43, CCD do culto dominical, alusivo ao 76º aniversário da primeira prisão de Sua Santidade, Senhor Simão Gonçalves Togo, e dos topistas, em 22 de outubro de 1949, aos 26 de outubro de 2025. Primeiro, abertura do culto com a entoação do hino Reino dos Céus Andará, seguida da prece em Salmo 71, 1 até 8, e da oração do Pai Nosso. Segundo, leitura bíblica em Salmo 149, 1 até 9. Terceiro, constituição do corpo de mesa. Senhor, domingo João Santos e Santos, pastor. Senhor, Emanuel Luizinho Gonçalves da Silva, profeta. Senhor, Isaú Migoro Antônio, representante. Senhor, Paulo Simão Contreiras, secretário programador. Senhor, Sebastião Preganha Domingos, secretário leitor. Senhora Ana Paula Filipa Sarpula, representante das senhoras.
Senhor Júlio Neves Mateus, representante da juventude. Senhor Alberto Tomás dos Santos, mestre do coro. Senhor Domingos Cambolo, intérprete de português. E o senhor Fernando Jacinto, ancião e conselheiro. Quarto, entoação de um hino em geral. Quinto, exceção e despedida. Sexto, leitura de discurso. Sétimo, atuação dos coros em serviço. Que são Segredo, Salém, Corpo de Cristo, Juventude e Anjo Rafael. Oitavo, sermão pastoral. Nono, encerramento do culto com a atuação do hino. Voluntários de Cristo em Freira, seguida da oração do Pai Nosso. Bem da igreja, os anciãos e conselheiros, classe central de edição em Luanda, aos 26 de outubro de 2025. O representante geral, Sr. Manuel Fernandes Simão, o secretário-geral, Sr. Tomás Lobonga José. Para o cumprimento do segundo ponto, dando sequência ao nosso plural, vamos atender ao Sr. secretário leitor e intérprete para a leitura do Salmos escolhido para o culto de hoje. Por favor. Paz, igreja. Salmo 149, 1 até 9. Os fiéis louvam a Deus com cânticos e instrumentos de música. Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem o seu louvor com adoro e harpa. Porque o Senhor se alegra do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tem-la todos os santos. Louvai ao Senhor. Samukira tukulia. Tutanga mukanda wa zambi ukapitwa masano lukama makumi awana inaki kuchiza hohe ndoaso makumi awana ilima atuteti nari ana jazayone kabu hasa Yehova asema Yehova Emileni Yehova mwaso waka imenu hali soweni utukuri ya asante Izalile akawalile ulioze wakutangile anajazayone akawalile ulimwanangana wo akahaze jinaleni ikuhangana akamwimile uhaliso ikangoma ikaliada mumu Yehova kakuwandila nyatujeni ukapelesa imbovu iulamu ino asandujeni akalikwize nyulemu amihela yo akende umuha uwakililo uhaliso unene kulizambi ukakwe umakana jo imikwale ikakwe umoko jo akakale milonga katika mafungu akalambe minyachi yako akakase nyanagana jo ni malenge akakase atisho walemu ni makana utale
akalinge kunyayo upatile uze ana usone ule mundo asafishe yetse alinawo aliseme Yehova. Bem, Deus encontra que os reunir, naturalmente é um dia reservado ao culto dominical para os cristãos pelo mundo afora, e nós os comunistas, 18 classes de sexto não fugimos a dele. Entretanto, vale lembrar que não é um domingo comum para nós, porquanto é uma data de reflexão. Gostaríamos de lembrar aos comunistas que há sensivelmente 76 anos, no longínquo ano de 1949, no presente dia 22 de outubro, deu-se a prisão de Sua Santidade Simão Gonçalves Toro e seus membros. Estamos a falar exatamente da primeira prisão. Historicamente falando, é apenas a primeira prisão das muitas que seguiram. Dizer que a igreja toquista ficou naturalmente marcada com este evento e que depois daí aconteceram várias situações, mas que entretanto de alguma forma contribuíram para a consolidação da nossa igreja. No cumprimento do quarto ponto, vamos cantar com vivacidade, vamos cantar lembrando esta data, vamos cantar homenageando esta data, porquanto é uma data que faz parte da história dos toquistas, particularmente 18 classes e 16 livros. Para isto, gostaria de ceder tempo ao seu mestre de coro de serviço para dirigir o hino geral.
para o seguimento do nosso programa. Em cumprimento do quinto ponto, gostaríamos de convidar os irmãos que nos visitam pela primeira vez, os irmãos que foram, bem como aqueles que regressaram de viagem, os irmãos que confessaram pela primeira vez no toquismo, os irmãos que receberam a oferta do nosso Deus, os bebês e recém-nascidos, bem como todos aqueles que, embora não tenham sido mencionados, vêem-se na necessidade do cumprimento deste ponto, devem perfilar diante do público para receber um forte abraço do corpo de mesa em representação a toda a igreja. Para os devidos efeitos, protocolo e fiscalização, por favor.
Ainda no calor das decisões de vida e por direitos da regra, Senhor Pastor, em serviço do domingo do Santo e Santo, tem uma palavra para os irmãos que aqui estavam perfilados. Senhor Pastor, por favor, dê a sua disposição. Shibukata Twamba Shiva Chikuma Mujina Chikuma kwa Yesu Kristo Mujina Kataka sana sakatanga Hamene Maini Yesu Kristo Tunameleka Mantumu Yesu. Antes de dizer, proferir alguma palavra, gostaria, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do seu Filho e em nome do Espírito Santo, saudar a congregação. Povo do Simão Togo, bom dia. Povo africano, bom dia. Boga chikula cha Angola wewe. Povo angolano em geral, bom dia. Mukando sana mlo tala chokwa chokupela na musa na kumatu na kuita. A Sagrada Escritura diz que é alegria quando o povo de Deus congrega em conjunto para louvar o seu Criador. Kashika kusono kama la chamingu ulize tamba zambia amesekele hana grese amuahiri. Essa é a razão da nossa alegria, porque hoje é domingo e como tal, estamos todos congregados para com toda a satisfação e alegria louvarmos a Deus. Acho não te sei utina supo kama mwana na mchezo ele kama kisoti kama mwana chukula cha sana. Essa nossa alegria transborda-nos por contemplarmos que, inclusive, independentemente dos estopistas, há irmãos que hoje, pela primeira vez, vieram cultuar conosco. Kashiba kama chama kuonyesha shubika ni wewe tuna kwa Mungu bila wewe tuna kwa masoshe. Por essa razão, estamos a pedir que os irmãos estejam quietos, como se estivessem nas vossas casas, nas vossas igrejas. Relativamente aos irmãos que hoje visitam pela primeira vez,
Ficai a saber que estáis na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Conforme temos estado a dizer, esta igreja não foi fundada, não. Esta igreja foi relembrada no ano de 1949. Porque, primeiramente, esta igreja foi dirigida nas mãos dos patriarcas e, posteriormente, nas mãos dos profetas. E então, como sabemos, Satanás não dorme, como sempre, tenta sempre os filhos de Deus. E assim que ele estremeceu a igreja, e Deus viu que era preciso trasladar a igreja para que viesse a ser lembrada noutro sítio. E então foi assim que, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, veio e disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi assim que, com o andamento do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, foi morto, crucificado, pregado na cruz, mas os discípulos que ficaram tiveram que dar continuidade ao serviço de Deus. Seguidamente, o diabo, como dizemos, não dorme, estremeceu mais uma vez com a igreja de Cristo. E então foi assim que Deus veio dessa situação, arrebatou a sua igreja para os céus e lá permaneceu anos e anos. Foi assim que, em 1918, nasceu Sua Santidade, seus irmãos Gustavo Stoll. E então, Sua Santidade, João Gustavo Stoll, com seu crescimento, foi tomando a vida da igreja, o Evangelho, até que pediu o Espírito Santo, e em 1949, esse Espírito Santo veio renascer a igreja pela terceira vez na terra. Esta igreja tem muito trabalho para fazer. Tem um grande trabalho de resgatar nas mãos do diabo Satanás as almas daqueles que sofrem, daqueles que estão enganados, para que amanhã possam entrar no reino dos céus. Por isso, irmãos, cada saber que não obstante vir pela primeira vez, esta igreja é nossa, mas também é vossa. Relativamente àqueles casais, aqueles irmãos que receberam ofertas de nosso bom Deus, estamos a falar de recém-nascidos, ficamos a saber que devem ser devidamente cuidados, porque estes bebês, hoje, amanhã, serão os continuadores desta igreja, desta palavra de Deus.
haliwaze afulela kushukuru cha zambi satana mungucha ndefu kazi ya natwa mwomo yele ilombalima kimweza kumezwa cha Bwana wetu Yesu Kristo chilamini. Para aqueles irmãos que converteram ao calvinismo, isso é, deixaram outras igrejas ou não eram da igreja, ficaram a saber que o Satanás está triste, está nervoso, porque os irmãos deram costas e converteram-se ao calvinismo. Mas ficaram a saber que aqui é o lugar certo para a vossa salvação. Para aqueles irmãos que não estiveram fora e que agora regressaram à igreja e que foram reintegrados, estamos a pedir que a lei e o mandamento continuam, devem observar tudo quanto foi repreendido, porque a lei continua para o bem do desenvolvimento desta igreja. Não podíamos esquecer aqueles irmãos que têm viagens marcadas. Portanto, ficais a saber que façam boa viagem e quando lá chegarem, não se esqueçam de transmitir os nossos cumprimentos, dizendo a eles que a igreja está em pé e sempre viva. Também não podíamos esquecer aqueles irmãos que contraíram alianças matrimoniais. Ficaram a saber que o casamento é bom, porém, deve haver amor, deve haver entendimento do lar, porque se não haver, dificilmente esse lar tem alegria e felicidade. Hakusula jukumu la tazami tutawahinda tuchichi abetwaze mukana nakalika ugeshi bayi hiluka kahana chichi amama amuto nene wana kastaha ni kwenye ya Rwanda ni kutaisa ungongea wako ni ngomeshuko ni kutwala ni kumanga sango pema ya mwana simamo sababu kitoko iye Yesu. Portanto, não podemos terminar sem fazer referência àqueles irmãos e irmãs que regressaram de viagem, particularizando as nossas mamães da direção central das senhoras, ou 120 senhoras, que se deslocaram até outras províncias, concretamente para a província do Ambo, levando o Evangelho, levando a consciencialização daquele povo para que obedeça e escuta as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo que veio a nós sob os traços de neve. Igualmente agradecer àqueles irmãos que por suas próprias viagens regressaram, vieram a Luanda, vindo de outras províncias, vindo de outras igrejas. Portanto, dizemos, sejam bem-vindos. Vieram, o trabalho continua com os irmãos e nós, o trabalho correrá cada vez melhor. Portanto, por tudo quanto aqui dissemos e tudo quanto aconteceu ao longo do tempo, vamos pedir a todos para que possamos agradecer com toda a vivacidade e força, de forma a engrandecermos tudo quanto Deus permitiu que fizéssemos.
Igreja, estamos atentos. Coristas, cantar com dignidade e com os nossos talentos. Vamos dar início ao cumprimento do espaço reservado em relação aos gestores em serviço. Vamos ceder ao povo Salém para o seu primeiro hino, enquanto entende-se estar preparar a entidade que vai fazer a leitura do discurso de hoje. Salém, entendeu?
Portanto, quando ele foi mandado para Jerusalém, apesar de que foi entoado em mundo e não ter percebido quase tudo, entendemos que é uma súplica, é um pedido profundo a Deus para que Ele dê cada vez mais poder de forma a desenvolver o trabalho com toda a força. Portanto, é um agradecimento dirigido a Deus por lhe ter dado a vida, o conhecimento para a feição dos seus trabalhos. Mungu wetu dogo alinisani data. Hakuitajeni jitakuwa sakulezani. Mumini wa mahakuma pena kwa hili kalimwana. Todo aquele homem, todo ser vivente que foi criado por Deus, ao dormir e acordar, deve se sentir alegre e os seus agradecimentos devem ser dirigidos a Deus por ter acordado com vida. Mumini jashiko. Upomba tulo ni kitu kalimwana. Sabemos que não tem sido fácil e a nossa realidade é bem demonstrativa disso. Não é fácil alguém dormir e acordar com vida para o dia a dia. Portanto, nós ao dormirmos e acordarmos estamos saudáveis, sabemos que não é nossa decisão, não é nosso propósito, mas sim é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Gratos sabemos. Agora assim, pensamos que ao criar as condições para que o protocolo possa dirigir o seu responsável, Bernardo Agostinho Antônio Adão, terceiro auxiliar de representante geral da igreja, ele
altura que vai fazer a leitura do discurso relativamente à primeira visão do estopista, a 22 de outubro, do longínquo ano de 1949. Protocolo, tempo à sua disposição, por favor. Relembrada em 25 de julho de 1949, sede Luanda, República de Angola, estopista. 18 classes e 16 tribos, classe central, direção. Discurso do 56º aniversário da primeira prisão do ilícito dirigente Sr. Simão Gonçalves Togo e dos estopistas pelas autoridades coloniais do Congo esbelgo. Respeitáveis anciãos e anciãs e conselheiras, distintos responsáveis, caros visitantes, senhoras e senhores. Louvado seja Deus pelo seu poder e pela grandeza do seu nome, pois estamos aqui congregados com um propósito de extrema importância de refletir naquilo que nos faz lembrar a trajetória que marcou a primeira prisão do digníssimo dirigente Sr. Simão Gonçalves Togo em 22 de outubro do longínquo ano de 1949 nas cadeias de Tolo e Viltra, no Congo esbelga, com mais de 100 fiéis, depois da descida do Espírito Santo em 25 de julho de 1949, na cidade de Kinshasa, no Congo, atual República Democrática do Congo, e que só está a ser possível a sua celebração por intermédio de Deus, de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. A eles honra e glória pela sua magnificência.
Nesta ocasião muito especial, saudamos os presentes e regozijamos por afluírem a este templo, casa de Deus. Sintam-se acomodados, revelando boa satisfação em tudo o que contemplados. Prezados irmãos em Cristo Jesus, distintos responsáveis, caros visitantes, realçar que as perseguições sofiistas começaram há muito tempo, tal que não se pode falar do 22 de outubro sem falar resumidamente de outros acontecimentos marcantes. Sua Santidade, Senhor Simão Gonçalves Souto, dissera: no dia que o Espírito Santo de Deus entrou na minha casa, no meio de 36 cristãos protestantes, à meia-noite do dia 25 de julho de 1949, depois de 3 dias, o Espírito Santo disse-nos: vão sofrer muitos anos, mas não é aquele que pode vir. O Espírito verdadeiro dos discípulos de Cristo poderá trabalhar verdadeiramente. O diabo espalhou o seu espírito maligno nesta cidade para nos confundir. E vão ser presos pelas autoridades belgas, mas tu, Simão, mesmo que os outros irmãos abandonarem o egoísmo, tu aguentas a Bíblia, e o Espírito que receberam vai ajudar. Depois da cadeia, levarão a bola para Angola, sua terra natal. A bola quer dizer a palavra de Deus. E serão perseguidos no máximo e espalhados em toda a Angola. Mas tu, Simão, não fiques triste. Todos sofredores em Cristo Jesus, senhoras e senhores, depois da descida do Espírito Santo em 25 de julho de 1949, os missionários protestantes, vendo o crescimento exponencial da palavra de Deus, decidiram afastar o Senhor Simão Gonçalves Souto com mais uma centena de crentes para não fazerem parte da Sociedade Missionária Batista. Isso em 9 de setembro de 1949. Como se não bastasse, foram queixar as autoridades coloniais belgas que os sofistas perturbavam a tranquilidade e a ordem pública, pregando a vida de um novo Cristo que derrubará as autoridades e os poderes atuais para tomar o seu lugar e fazer reinar a justiça. Numa dada altura, uma menina, por lhe tirar a miçanga no pescoço, foi apresentar queixa aos missionários protestantes e as autoridades belgas, que naquela altura governavam a atual República Democrática do Congo, aproveitando-se da ocasião, decidiu prender o Senhor Simão Gonçalves Souto e seus fiéis, colocando-os nas cadeias de Território e Vilga em 22 de outubro de 1949, onde permaneceram durante 3 meses. Naquele dia, os presos eram em número de 82 sofistas, tendo sequência e atingindo até 3.000 ocultistas. Esta prisão não surpreendeu Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Souto, porque o Espírito Santo já havia revelado que os dias vindouros seriam dias difíceis e sofrimentos. Os irmãos presos, depois de vários interrogatórios, foram identificados como angolanos. Sendo assim, as autoridades coloniais belgas decidiram libertá-los em 9 de janeiro de 1905. Ainda na cadeia, o Senhor Simão Gonçalves Souto encontrou uma empresa quase a completar 20 anos, que era o guarda de outros presos.
e os fiéis foram acompanhados pelo senhor administrador da cidade indígena de Leopoldo, até ao posto fronteiriço de Matadi, no intuito de entregá-los às autoridades coloniais portuguesas, com uma carta de recomendação sobre os cuidados até com o senhor Simão Gonçalves Souza. Com este gesto, o senhor dirigente agradeceu e ainda dizia: todos os lugares onde pisamos foram destinados por Deus, porque se o nosso Estado não nos prendesse, como poderíamos ensinar o Evangelho em Angola? Já em Angola, o governo português estava apostado para extinguir a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, utilizou a prática de divisão em grupos com os extremos sofistas para as diversas regiões de Angola, a saber, Coronado Paulo de Lourdes, Soio, região dos Erros, Dalatano, Vila Salazar, Sumbe, Ex-Novo Redondo, Malães, Vila Luz, atual cidade de Luena, Capita, Portobina, Uambo, Namibe, Ex-Moçantes, Porto Alexandre, atual Tomba, Bahia dos Círios, Vila, Quanto Luanda e outros para São Tomé e Príncipe, onde foram submetidos a trabalho de escravatura e tortura. Os irmãos que tinham sido enviados para Luanda chegaram precisamente perto do local onde existe hoje o estádio de futebol da cidadela. Posteriormente, o governo português mandou construir os blocos residenciais do atual bairro indígena, conhecido como Comunelas, onde foram preenchidos. Naquela discussão, o senhor Simão Gonçalves Souza não foi poupado, tendo sido destinado na primeira fase do Coronado Vale de Lourdes durante 11 meses. Depois de cumprir com todos os seus deveres neste lugar, foi transferido para o Coronado de Catonga em novembro de 1950. Os portugueses tiraram-lhe das terras de Membe para persistência de averiguar a palavra de Deus. E pela mesma razão, é transferido num posto de Jau e depois para Cacimba. Apesar de todas as dificuldades impostas e o grande sofrimento que fora submetido pelas autoridades portuguesas do sul de Angola, onde foi trucidado no trator, o senhor Simão Gonçalves Souza não pereceu, manteve sempre firme sob orientação do Espírito Santo. Deus fez completar todos os acontecimentos conforme antes anunciados pelos profetas. Senhoras e senhores, amados jovens, terminada a lição no sul de Angola, depois de todas as tentativas engendradas contra o digníssimo dirigente, aos 4 de junho de 1962, por ordem do então governo português, senhor Simão Gonçalves Souza e sua família regressam a Canoa. E as obras do senhor não pararam. Com mais energia, os trabalhos iam evoluir e, como consequência, a formação das 4 classes, sendo classe do leste, classe do sul, classe norte e classe oeste. Em 17 de junho de 1963, forma o corpo dos 120 órgão reitor da Igreja, recomendando a tomar conta da Igreja.
Tendo alcançado vários progressos nessa localidade, isto é, em Luanda, no campo da evangelização, conseguindo converter na igreja vários cristãos. Depois de várias tentativas fracassadas de acabar com o senhor dirigente, querendo o então primeiro-ministro de Portugal, senhor Antônio de Oliveira Salazar, conhecer pessoalmente o senhor Simão Gonçalves Couto, de outra maneira, é detido pela IDGS em 18 de junho de 1963 e o governo colonial português deporta-o para Açores, Portugal, na companhia da sua família, onde permaneceram durante 11 anos de sofrimento por causa da palavra de Deus. Tendo sido intencionalmente submetido a uma operação cirúrgica em 15 de outubro de 1963 e subtraído o seu coração, mas graças à força divina não pereceu, tendo regressado à Angola em 1974. Co-sofredores em Cristo Jesus, amados visitantes, durante a sua estadia em Angola, ensinando a palavra de Deus, sofreu várias perseguições que culminaram com detenções nas cadeias de segurança do Estado, Comando de Luanda, Quinta Avenida e Polo Norte, onde foi esquartejado em militares, mas pelo poder do Espírito Santo, o seu corpo se recompôs. Para trás registramos várias acusações, ofensas morais, desrespeito, perseguições, cadeias, mortes, julgamentos e outros males que visavam desalentar os sofistas. São decorridos 76 anos. Com isso, recordamos o dia do início do sofrimento dos sofistas, que se estende até aos nossos dias, tal como aconteceu nos massacres em 15 de fevereiro de 1987 e não só. Portanto, estamos cientes que o sofrimento dos cristãos terminará na manifestação de sua santidade, Senhor Simão Gonçalves Couto, o Cristo. Para terminar, exortamos a todos os sofridos para lembrar as orações, o cumprimento da lei de Deus e os preceitos da Igreja, e rogamos a nosso Deus, pedindo a sua manifestação, porque a África também merece sossego. Viva o Espírito Santo! Viva a sua santidade, Senhor Simão Gonçalves Couto, Cristo! Viva em todos os lados das tribos! Viva a Menina Maria Rosa Couto! Ame-se! Aguente-se! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Cristo, que vai cantar na língua nacional Igbo. Antes, vamos ceder ao seu secretário de coro para a adoração. E a declaração do coro antes. Paz e igreja, sempre tradução livre. Igreja, temos palavras para falar. Abra os ouvidos, os olhos para ver o que está a passar no mundo. Tudo resto. Igreja, vamos andar devagar para chegar a Deus. Se andarmos rápidos, vamos a Deus para Deus. Terceiro verso. Igreja, Deus está vivo. Vamos esperar. Deixe já os anos feios e Deus está próximo. Amém. Coro de Cristo e Deus.
Jesus Cristo, estando a caminho de Galileia, encontrou-se com uma mamã. Alipomama Yesu amemtegemea kuhekama mbele ya Mungu. A esta mamã, nosso Jesus Cristo pediu-lhe que lhe desse água para beber. Baba mwenyewe eneo likayunga kushuka hatiza unamtimea hapa kumwe. E então Jesus Cristo, a senhora respondeu a Jesus Cristo, dizendo: como é possível? Como é possível que eu te dê água para beber se você é judeu e nós somos samaritanos e nós não falamos, nós não conversamos? Como é possível que eu te dê água para beber? Pai Yesu Kristo kwenye ndio nyingi leo tunamtimea. Lakini tumetamani kukuhamia hapo. E então nosso Jesus Cristo lhe disse que se soubéssemos quem é que te está a pedir água, se soubéssemos quem é que está aqui a te pedir água para beber, nunca mais beberias água. Ok, nunca mais terias sede para beber água. Akweli Muungano wa Yohana kapitulu 4 kutokuana hata shijali yomishi tena tuambe mshimbo wa Kristo. Portanto, estas palavras podemos encontrar no livro de São João, capítulo 4, versículo 17, capítulo 7 para baixo, fala destas palavras. Mbalo mshimbo kwa Yesu zamika meza alose chatanga pecha yuma yize ya ushisa. Então nós que estamos orientados, estamos devidamente entregues, conhecemos a palavra, tendo o conhecimento de que Deus está vivo, brevemente a se manifestar, devemos deixar corrigir o nosso caminho, deixar os nossos maus comportamentos. Tena tuna mshimba wa Kristo. Essa preparação é que o corpo de Cristo está a pedir e nós os cristãos façamos. Tunasali katika Yesu. Sou grato com o corpo de Cristo. Coro anjo Rafael para o seu primeiro hino.